Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre o Vasco da Gama, que está de férias, final de ano, só a gente que não para, trazendo notícias todo dia para você aqui, tá bom? Então vou pedir aquela força, aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Barcelona e Almeria no Campeonato Espanhol, vitória do Barcelona, um exemplo. Hoje tem Montpellier e Olympique de Marseille na França, mais de um gol nessa partida. Hoje na França também tem PSG e Mens, vitória do PSG. Essas são dicas que você pode pegar para colocar num bilhete, fazer uma aposta múltipla ou ir só em um jogo, né? Por exemplo, tem o Bayer Leverkusen, que não perdeu na temporada, joga hoje na Alemanha também. Tem o Galatasaray, que é favorito. Enfim, são vários jogos. O link fica no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir uma janelinha, o código promocional para você me ajudar é do Cerrado. Fez o cadastro, já me deu uma força. Quem quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou o Pix no valor de até R$1.200, eles vão dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. O xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023 e vamos continuar em 2024 com fé em Deus. Agora vamos de notícia. Eu vou trazer uma sessão de notícias boas, por incrível que pareça, e aqui é o seguinte: a gente tem a obrigação de dar as notícias boas também, tá? Não é só mostrar as coisas erradas que acontecem no Vasco, não. A notícia que saiu do jornalista Joel Silva, ele informou que os salários de funcionários e jogadores estão todos em dia. Isso era uma coisa rara no Vasco, não era nem para estar se comemorando, mas infelizmente, com o passar dos anos, né, isso era uma coisa rara e passou a ser comemorado, salários em dia. Então tá aí, o Vasco chega ao final do ano com 13º e férias e a porra toda em dia. Então tá aí uma informação do Joel Silva, que complementa dizendo que os acordos firmados para pagamento de dívidas estão sendo cumpridos integralmente. Aí eu não sei se é referente lá ao RCE, né, dívida trabalhista, enfim, tá aí a informação do Joel Silva. Outra notícia legal: o Vasco finalizou o acordo com a Elenco Esportes e encerrou a dívida referente à compra do lateral Lucas Piton. Antes tarde do que nunca. Você vai lembrar que a dívida é com o Corinthians, o Vasco comprou o jogador por 16 milhões de reais e essa parte dessa dívida, acho que 12 milhões, foi passada para esse Elenco Esporte, que entrou na Justiça do Rio de Janeiro e a Justiça deu um prazo para o Vasco resolver a pendência e parece que o Vasco foi lá e resolveu a pendência, né? Dizem que encerrou a dívida. Se encerrou a dívida, deve ter pago ou programado para pagar. Aí a gente vai ver, vai aguardar, mas não deixa de ser uma notícia boa o pagamento da dívida referente ao Lucas Piton. A gente tem que, uma coisa que é importante sempre falar, porque tem gente que fala assim: pô, você vive criticando essa A777 e olha as notícias boas. A gente tem um bom treinador, olha a notícia boa. A gente tem um executivo de verdade, olha a outra notícia boa. Os salários não estão sendo atrasados, estão reformando o CT, né? As dívidas estão sendo pagas. A gente tem que saber separar as situações. O Vasco ter virado SAF e entrado no regime centralizado fez com que o futebol ficasse viável. Por quê? Você entrando no regime centralizado, 20% de tudo que o clube arrecada ou que o futebol arrecada vai para a fila de credores. Então, quer dizer, existe uma fila de credores esperando, e aí quando o Vasco recebe, por exemplo, cota de televisão, grana de bilheteria, grana de venda de jogador, grana de cota do Campeonato Brasileiro, grana lá do Grupo Serengeti, que vendeu direitos de televisão. Quando vem essa grana, 20% é destinado para os credores, para essa fila de credores. E o que aconteceu? Acabaram os bloqueios judiciais, acabaram as penhoras, que eram o fantasma de todos os gestores que passaram pelo Vasco. Não tinha coisa pior de que você ir lá e fechar uma negociação, vender um jogador, fechar
um direito de transmissão do Campeonato Brasileiro e na hora de pegar o dinheiro o banco bloquear ou ser bloqueado na justiça. Até porque já tinha gente ligado lá na justiça que toda vez que sabia que o Vasco ia receber uma grana, ele ia lá e caguetava e o dinheiro era bloqueado, asfixiando os gestores. Então os gestores não tinham, com a grana parada no banco, olha a situação, os milhões parados no banco, não tinha como pagar água, luz, funcionário, fazer contratação, melhorar o CT. Então, quando você suspende as penhoras, quando você cria um novo CNPJ, você tem condições de colocar ou de tocar a vida do clube, colocar as coisas em ordens. É isso que está acontecendo no Vasco. E não essa empresa safada, vagabunda, cheia de problemas na justiça, pegando dinheiro emprestado a juros, fazendo o que fez, que ela tirou dinheiro do Vasco. Os caras pegaram 5 milhões no Vasco, emprestaram para a irmã do Josh, cara, que não tem nada a ver com uma empresa de futebol ligada a esporte. Quer dizer, ao invés de colocar dinheiro, ainda tirar dinheiro escondido do Vasco. Então, uma coisa é o Vasco ter criado um novo CNPJ, ter virado uma SAF, ter acabado com as penhoras na justiça. Outra coisa foi a venda para 777. Aí entra a figura, e eu acho que é importante, do Pedrinho. Não era o meu candidato, porque é um grupo que é um grupo mais safado que tem na política do Vasco. É essa Sempre Vasco, já mostrou isso ao longo do tempo, com tudo que a gente mostrou aqui com relação à eleição, só que eu ainda consigo acreditar no Pedrinho, cara. Na vascainidade do Pedrinho, ela falar mais alto e ele expor esse contrato, ele botar esses caras para correr do Vasco. Aí nós vamos discutir um novo futuro. Se vende para um outro grupo que tenha condições de gerir o Vasco e que seja honesto, que eu acho que é o mais importante, ou se volta o percentual para o Vasco, o Vasco passa a ter a maior parte das ações e vende uma minoria, né, a parte minoritária das ações, que é o que o Atlético Paranaense vai fazer, vai ganhar muito mais dinheiro vendendo e ficando com o controle do clube. Então é isso que eu espero, não espero na verdade, mas tomara que o Pedrinho faça isso, tomara que o Pedrinho coloque essa empresa vagabunda, safada para correr do Vasco. Porque se a gente ficar amarrado a essa empresa, nós nunca vamos ver o Vasco ser campeão, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Nunca vamos ver o Vasco ser campeão. E eu vou trazer uma notícia daqui a pouco que corrobora, meu aparelho me dificulta quando é o R, corrobora com isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Né? A gente nunca vai ver o Vasco ser campeão nas mãos desses canalhas, que é essa empresa safada, essa empresa vagabunda. Então tá dada a notícia boa com relação ao Piton, aos salários em dia. Outra notícia, o Vasco se despediu hoje do Gabriel Dias, é outro jogador que está de saída do Vasco. Então oficialmente o Vasco se despediu do Sebastião Ferreira, se despediu do Bambu e agora do Gabriel Dias. A tendência é que saia também o Alex Teixeira, ou os garotos da base devem ser emprestados ou vendidos, que é o Barros, o Rodrigo, o Miranda, o zagueiro Zé Vito, o Riquelme, o Figueiredo, não deve ficar ninguém. Isso aí deve voar todo mundo. Então tá aí as saídas do Vasco. Na saída eu nunca duvidei, eu duvido das entradas. Eu quero saber quem é que vem para formar o time titular e é relacionado a isso que eu vou finalizar esse vídeo. Uma informação que foi dada pelo Venê e confirmada pelo Flávio Dias, tá? Dois jornalistas que tiveram muita ligação com o Flamengo, né? O Alexandre Matos deve montar um time sem fazer loucuras financeiras, né? Tentar montar um time competitivo sem fazer loucuras financeiras. Não vai ter grandes contratações agora, né? Ao contrário do que o CEO, né, o Lúcio Barbosa, veio falar numa live assim que demitiu o Paulo Brax. Veio contar mentira, né? Dizer que agora o Vasco ia para o mercado disputar jogadores com o Palmeiras, com o Flamengo, com os grandes times do futebol brasileiro, e não é isso. Os jornalistas estão trazendo a informação que o Vasco nesse momento não vai disputar no mercado com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, não vai trazer grandes contratações, não vai fazer loucura financeira. Eu não sei o que é loucura para eles, porque loucura para mim é montar um time de bosta e passar um ano inteirinho
Como a gente passou de 2023, eliminado na Copa do Brasil, vergonha no Campeonato Carioca e escapar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para mim, isso é que é loucura financeira. Isso é que é jogar dinheiro fora. O barato costuma sair caro. Se você não trouxer jogadores que consigam resolver dentro de campo, mesmo que os jogadores sejam caros, porque o jogador caro vai trazer a gente mais classificação na Copa do Brasil, mais grana, né, de participação, mais grana no Campeonato Carioca, não que esse campeonato lixo, nem premiação paga. Acho que devia nem jogar com o time titular, mas eles obrigam, porque senão você fica fora da Copa do Brasil. E pode chegar mais longe no Campeonato Brasileiro, você pode encher mais os estádios, você pode conseguir parceiros melhores, patrocinador, enfim, uma série de benefícios que trazem a boa contratação. O grande jogador, que sim, o jogador grande ele se paga, desde que seja bem usado e que seja um jogador que traga um custo-benefício bom para o clube, não só o da marca, de visibilidade, mas rendimento dentro de campo também. Por isso que tem que saber contratar e eu espero isso do Alexandre Matos. Agora, se for partir para 2024 com esse pensamento de austeridade, de controle financeiro, vamos com um time modesto, não vamos fazer esse papinho que jornalista começou a falar agora e gestores vão falar, esquece que vai ser mais um ano de tristeza, mais um ano só para passar raiva com essa porcaria dessa empresa safada que não deveria estar no Vasco. Então tá aí as informações, começa dando notícia boa, mas a gente tem que terminar revoltado, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.